Muito bem. Agora nós iniciamos oficialmente aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual, mais uma reunião da Comissão de Inovação e Tecnologia, da BIAB, do Sindibori, da Aresp e do Senai. Nosso coordenador da Comissão de Inovação e Tecnologia, é o time do Senai. E a quem aqui deixo o nosso agradecimento ao professor Carlos Coelho, que mobiliza, né, o time do Senai para realizar esses nossos encontros e trazer informações do universo aí de serviços que podem ser realizados pelo Senai para assistir as empresas nesse projeto de evolução na parte de inovação e tecnologia. Quero hoje aqui agradecer ao Cauã Trindade, ao Guilherme Cubo, ao Pedro Augusto, que representam o time do Senai. O Guilherme já é nosso habitué aqui, já esteve outras vezes com a gente. O Cauã e o Pedro, acredito que é a primeira vez. Hoje nós vamos participar aqui sobre o nosso tema de hoje, a implementação de sistemas de conectividade em empresas do setor de borracha, com uma fala de experiência de cases aqui. E, sem mais delongas, eu quero desejar a todos uma boa reunião e passar a palavra ao time do Senai, que deve colocar aqui para nós, né, a apresentação. Então, Guilherme, Pedro, Cauã, muito obrigado mais uma vez. A palavra está com vocês. Por favor, vamos lá. Perfeito. Pessoal, bom dia a todos novamente. Muito obrigado, Reinaldo e toda a Sindibor aí pelo espaço que vocês nos dão, né? Um pouquinho antes nós estávamos conversando aqui que é sempre muito interessante como é só uma questão realmente de propagar como se fosse mágica. Então, novamente, muito obrigado pelo espaço que vocês estão cedendo aqui ao nosso time hoje. Dessa vez, da última vez, né, nós viemos com o Renan e a Flávia, falando sobre como o Senai pode ajudar, o que nós temos de infraestrutura, linhas de fomento. E hoje nós vamos com o Pedro e o Cauã. Ambos são especialistas aqui da nossa unidade e eles estão trabalhando com um foco bem direcionado para a jornada de transformação digital. Então, quando nós falamos sobre conectividade, como trazer isso para a realidade do setor de borrachas, nós entendemos que, primeiro, nós precisamos mostrar o estado da arte, ou seja, vamos brilhar os olhos do pessoal, e então nós vamos trazendo lentamente para a nossa realidade. Então, nós vamos mostrar cases aqui conceituais e depois nós vamos discutir como esses cases conceituais podem ser aplicados na realidade da indústria de borrachas. Então, eu vou pedir agora para o Pedro e para o Cauã começar a apresentação, e aí nós vamos discutindo junto com a apresentação ou ao término da apresentação, tanto faz, vai de acordo com o pessoal, com o que vocês preferirem, mas eu peço agora para que o Pedro e o Cauã iniciem a apresentação, que vai falar muita coisa sobre digitalização, indústria 4.0 e conectividade, que é o tema principal, né? Sem a conectividade, digitalização não existe, né? Assim como um mentor nosso, o Márcio Venturelli, uma vez falou para a gente, né? Pessoal, se a internet por algum motivo cair, não tem como. Não existe digitalização. Cabe a nós fazermos vários tipos de sistemas de redundância para que se a internet caia, nós tenhamos aí como continuar trabalhando. Então, conectividade é o core de digitalização. Não tem como. Junto aí, obviamente, né, com toda a parte de automação e inteligência artificial. Mas passo agora a palavra para o Pedro e para o Cauã para que eles comecem a fazer a apresentação e à medida que for surgindo as dúvidas, nós vamos conversando e debatendo aí sobre a apresentação em si. Bom, pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Guilherme. Tá bom. Vou começar apresentando um pouco a indústria 4.0, né? Bom, a indústria 4.0 promete integrar a tecnologia em todos os aspectos, os processos. A indústria 4.0 representa os processos de transformação digital que acontecem nas indústrias, que assim mostra o uso maior de tecnologias para inovação.
Para isso, eu vou começar a comentar um pouco sobre as outras industrializações, desde a 1.0 até a 4.0. Bom, a indústria 1.0 foi a primeira revolução industrial, foi aí que começou a competitividade e a ideia de aumentar os processos produtivos. A segunda revolução industrial, ela ficou famosa por introduzir a parte do Fordismo. É muito pressionada por tecnologias na época, como descoberta de novas fontes de energia, como o urânio, a água e a eletricidade. A terceira revolução industrial representou pelo toyotismo. E a quarta revolução industrial é o que a gente está chegando agora, que seria a revolução para integrar a indústria do mercado. A quarta revolução industrial, hoje em dia, não é mais só automatização. Ela também está na indústria do mercado com a digitalização. O marketing, por exemplo, também tem indústria 4.0. A indústria 4.0 é baseada na intenção da integração do físico com o real. Por exemplo, o Waze. Antigamente a gente tinha os mapas e o Waze. Antigamente a gente via pelos mapas. E o Waze hoje em dia é mais digitalizado. Então, por que que as coisas estão mudando? Por que nós estamos avançando tecnologicamente? Com o avanço da tecnologia 4.0, nós podemos mostrar para o mundo que nós temos melhor capacidade de integração. E a indústria 4.0 chega para facilitar e para baratear a nossa tecnologia e para meio que predizer o futuro, assim. Três tópicos importantes da indústria 4.0 são esses: as pessoas, os processos e as tecnologias. As pessoas são o foco, são o que vai desenvolver dentro da indústria, o que vai desenvolver tudo, desde o processo à tecnologia. O processo é o que importa, a ferramenta que está sendo desenvolvida no meio da produção. E as tecnologias são os meios como a gente está desenvolvendo. Com isso, tem o nível da maturidade, desde a indústria 3.0 para a indústria 4.0. Da indústria 3.0 até a indústria 4.0, a gente tem o uso do Lean, o uso de sensores, o uso da internet, da IoT, do cloud, das decisões digitais, da machine learning, dos IAs, do AGV, dos drones. Bom, com relação a tudo isso que eu falei, a indústria 4.0 mais ou menos é a interconexão de todas as cadeias que eu acabei de comentar, né? De pessoas, tecnologias e processos, que ajuda para tomar decisão da inteligência artificial. Bom, aqui é um exemplo de como a indústria 4.0 vai ajudar a gente. Por exemplo, aqui na foto esquerda, a gente consegue ver a frente, que seria meio que o presente, e nos retrovisores, a gente consegue enxergar o passado, que seria atrás. E do lado de direito, o GPS, a gente consegue meio que enxergar o futuro, assim, por exemplo, se a via ela tem buracos, tem trânsito, se está interditado, a gente meio que consegue prever o futuro. Aqui eu vou passar para o Cauã comentar um pouco sobre tecnologias habilitadoras. Antes de iniciar sobre tecnologia habilitadoras, eu queria trazer também um pouco do adendo, né? Vou dar um adendo em relação à indústria 4.0, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente pode entrar com aquela questão, né? Será que de fato está acontecendo, já está ocorrendo essa indústria 4.0? Será que já estamos presentes na indústria 4.0? Porque hoje, se a gente encontrar, hoje a meninada, criança já encontra um tablet, já fica mexendo no tablet, no modo intuitivo, desenhando. Então, cada vez mais que a gente está passando os dias, a gente encontra que essa geração está mais presente na tecnologia, né? Mas quando eu trago essa tecnologia para essa geração, é justamente essa geração que vai trazer essa nova indústria 4.0 que vai ocorrer durante os anos, né? Então, quando eu falo dessa indústria 4.0, eu falo justamente aquilo que o Pedro comentou, a parte de interconectar essa cadeia de valor. Então, a gente trabalha com os três pilares, como ele comentou, a questão das pessoas, a gente fala de quando é o foco, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que as pessoas têm que
desenvolver habilidades para poder atuar dentro da indústria 4.0, né? Então, realmente as pessoas são um foco. E depois das pessoas, a gente entra na questão dos processos, né? Então, os processos, quais processos a gente vai automatizar, né, por exemplo? Então, quando o Pedro comentou na parte de 3.0, quando a gente fala de Lean Manufacturing, que é até é um conceito hoje muito forte no mercado, né? Então, a gente fala da parte de otimização de processo, a gente fala de encontrar oportunidade de melhorias em cima de seus desperdícios, né? Então, quando a gente parte dessa maturidade digital, né? Então, antes de entrar na indústria 4.0 em si, no conceito, a gente passa por essa transformação digital, né? Então, a gente tem que trazer essa digitalização, né? Então, trazer desde ferramentas que hoje já utilizamos, né? Que é integrar dados e monitorar em tempo real. Então, por exemplo, a questão do Uber, hoje todos, a maioria das pessoas utilizam, né? Então, aplicativos de delivery, né? Como o iFood, entre outros, e até mesmo o Waze, né? Como o Pedro comentou, né? Antigamente a gente tinha um mapa, tinha um GPS, a gente não sabia nem quanto tempo talvez chegaria no seu destino, né? Então, hoje, essas tecnologias começam a introduzir o que seria a indústria 4.0, né? Começa a transformar, a levar ao verdadeiro significado desse conceito, né? Então, se hoje a gente enxerga o presente, e a gente também consegue enxergar o passado, com a indústria 4.0, a gente começa a encontrar formas de tentar desvendar o futuro, de prever situações que possam ocorrer. Então, a partir desse momento que a gente consegue prever essas situações que possam ocorrer, a gente começa a ter tomada de decisões. Mas antigamente a gente tinha tomada de decisões com muita intervenção humana. Então, a gente acaba conciliando essa intervenção humana junto com a intervenção da máquina, da tecnologia, né? Então, dentro da indústria 4.0, a gente começa a encontrar diversas tecnologias habilitadoras. Então, são essas tecnologias habilitadoras que estão inseridas nesse conceito, são elas que vão trazer ferramentas novas para a sociedade, né? Então, quando eu falo em sociedade, a gente pode falar entre a questão da saúde, a gente pode falar da questão das escolas, tanto da educação, que é um ponto muito forte e de grande importância. A gente pode entrar na questão de bancos, da tecnologia de hoje. A gente pode entrar também na questão de transporte. Então, cada vez mais, a gente está buscando novos pilares, novas tecnologias que possam se adaptar a essas nossas necessidades, né? Então, a gente pode falar, quando a gente encontra entre necessidades, a gente pode falar desde a necessidade dentro da nossa casa, do nosso dia a dia, né? Desde a necessidade de uma pessoa que está no ponto de ônibus e ela não sabe quanto tempo vai chegar aquele ônibus. Então, hoje a gente já encontra esse tipo de tecnologia. Então, quando a gente parar para pensar, pô, de que tipo, como que a gente baixa um aplicativo, como que a gente encontra, né? Como que a gente sabe que aquele ônibus vai chegar ali? Então, a partir desse momento, com essas tecnologias habilitadoras, a gente começa a enxergar e entender como funciona um pouco melhor. Então, quando, por exemplo, eu vou começar daqui a pouco a falar sobre IoT, né? Então, IoT seria dispositivos que estão conectados à internet. Então, por exemplo, quando a gente fala de IoT, a gente pensa muito em, pô, por que a internet das coisas, né? Por que coisas? Então, essa conectividade, ela traz situações simples do nosso dia a dia, por exemplo, a necessidade de saber quanto tempo um ônibus vai chegar para você num ponto, e ela faz o quê? Integra esses dispositivos, por exemplo, o transporte, o ônibus, o seu celular, a uma rede, e essa rede processa esses dados e ela realiza uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão é quando você recebe e tem o resultado dessa conexão. Então, quando a gente fala de tecnologia habilitadora, a gente vai inserir diversas ferramentas que vai atuar desde uma necessidade simples até principalmente que é o nosso foco, que é a questão da indústria, né? Então, como eu comentei dos pilares, né? Quando a gente fala de pessoas, justamente são elas que estão inseridas também na indústria. Então, eu só queria dar um adendo, né? Trazer um pouco mais, né? Desse conceito, né? De, pô, será que realmente está acontecendo a indústria 4.0?
sim, ela está acontecendo. A gente está inserida nela, né? Então, a partir desse momento, a gente vai apresentar um pouco mais sobre algumas tecnologias habilitadoras. Nesse momento, a gente vai trazer alguns vídeos, né? Para vocês observarem, né? Alguns exemplos de como essa conectividade entre dispositivos está presente no nosso dia a dia. Então, a partir desse momento, a gente vai iniciar falando sobre a IoT. Vou falar para o Pedro. Pedro, pode dar um ok no vídeo para a gente comentar, bacana. Bom, aqui a gente pode ver um vídeo sobre o nosso dia a dia, né, de como essas tecnologias estão cada vez mais avançadas, né? Então, por exemplo, aqui a gente é um exemplo de uma família, uma sua casa totalmente automatizada, né? Então, a gente traz todos esses dispositivos, como eu comentei, né? Antigamente a gente tinha muito só a questão do celular, do computador. Hoje a gente encontra Smart TV, hoje a gente encontra micro-ondas conectado à internet, geladeira, máquina de lavar. Então, saímos daquele princípio de, pô, só o computador é conectado à internet, não. Hoje a gente encontra diversos dispositivos. Por exemplo, nesse vídeo, o pai de família entra no banheiro, então ele pede, com reconhecimento de voz, ligar chuveiro. O chuveiro liga e o próprio sistema reconhece a voz dele e liga a temperatura de acordo do que que ele gosta, né? Então aqui é um ambiente que desliga automaticamente, sem a presença de um usuário. Da mesma forma, quando a gente tem esse controle de estoque, né? Por exemplo, dentro de uma geladeira, a mãe de família tira o ovos da geladeira e ela automaticamente notifica que está sem ovos. Então, a gente acaba trazendo, né, essas tecnologias dentro do nosso dia a dia e depois a gente vai entrar na parte da indústria, né? Então, por exemplo, o menino queria acordar tarde, a mãe foi pelo celular, aumentou o volume do quarto para ele poder acordar. Então, aqui outro tipo de tecnologia, por exemplo, o próprio veículo avisou que o tanque está cheio para o pai, em quanto tempo ele deveria sair para poder abastecer o carro e não chegar atrasado em sua reunião. Aqui a gente pode encontrar alguns sensores, né? Por exemplo, esse de fumaça tóxica. Então, ao detectar essa presença dessa fumaça, a garagem abre. Por exemplo, aqui uma notificação que pro menino que a geladeira ficou com a porta aberta, né? A gente acaba enxergando, né, algumas necessidades que a gente não vê tanta importância, mas que hoje com a indústria 4.0, com essa tecnologia, a gente acaba tendo mais controle, né, dessas situações. Então, por exemplo, o pai chega no prédio do escritório, então, ao detectar a sua presença, a sua sala começa a ativar. Então, o seu computador liga, a sua persiana eleva, então tudo mais. Aqui é a questão de informar a reunião, isso já estamos presentes, né? A partir do momento que a gente tem uma notificação no celular, que a gente sabe que vai ter uma reunião daqui a pouco, a gente vê como que essa conectividade está muito forte. Aqui é a questão de uma pista, né? Ela identifica o carro que o carro ultrapassou o limite da pista e ele automaticamente diminui a velocidade. Então, por exemplo, um aplicativo de delivery, nesse caso, ela está usando para realizar um pedido a um restaurante, que logo mais ela vai chegar, então já está antecipando. Então, aqui o outro caso seria um técnico de jardim solicitar o acesso à internet, sendo que o pai não tinha ninguém presente na casa. Então, o pai, de longe, habilita essa conexão, né? Aqui mostra alguns sensores, né, presentes, né, na residência, como eu comentei, né, da fumaça tóxica. Aqui sobre a presença, né, a automação sobre a iluminação, a questão do estoque, por exemplo. Então, automaticamente a geladeira já avisa a mãe, ó, você precisa comprar ovos e suco. Então, como eu comentei, ela faz o uso ela solicitou durante o carro o pedido e quando ela chegou no restaurante, o pedido já estava pronto. Muito bacana. Aqui numa questão até de recreativa, né, com o pai e o filho, contando a quantidade de gols. Por exemplo, aqui o dispositivo detecta a presença e ele não liga o sistema de irrigação, da mesma forma com a menina também está ocorrendo.
agora sim liga. Então, é aquilo que eu estou comentando, né? A gente acaba encontrando essas necessidades que às vezes parecem ser bobas, mas ajudam a gente, né? Facilitam e principalmente otimizam o nosso tempo, né? Que é muito importante. Bom, Pedro, pode passar, por favor. Bom, então, iniciando sobre as tecnologias habilitadoras, eu vou começar falando sobre IoT. Como eu comentei, a gente pôde observar no vídeo. Então, o que seria IoT, né? Então, é conectar diversos dispositivos na rede e, através dessa rede, dentro de uma nuvem, a gente poder processar esses dados e realizar tomada de decisões, né? Então, IoT é um termo que vem lá da década de 90. Então, dois caras chamados Simon e John, eles participaram, são dois britânicos, participaram de uma feira anual na Inglaterra, na Interpop, lá na década de 90. Então, desde lá, nessa feira foi lançados alguns desafios e nela os dois rapazes realizaram uma torradeira conectada à internet que comunicava com o computador. Então, para você ver, é até engraçado, né? Por isso que sai a palavra coisas, né? Então, quando a gente fala de IoT, são equipamentos, né, dispositivos que são até parecer bobos, né? Mas que demanda, né, que você consiga realizar essa interconexão. Então, desde 90 já está ocorrendo esse tipo de conexão entre dispositivos, né? Então, hoje, o seu maior impacto é como eu comentei, né? É permitir essa tomada de decisões, permitir essa conversa entre máquinas sem a intervenção humana. Então, você realiza essa coleta de dados remotamente, então, entre diversos usuários integrados e realiza uma tarefa, uma decisão. Pode passar, por favor. Eu só queria adicionar um comentário que o Cauã Sim, claro. acabou não comentando. Com o IoT, a gente pode usar de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu estou monitorando uma linha de produção da minha empresa. Aí, do nada, deu pau ou quebrou algum equipamento. Sim. Aí eu estou em outra cidade. Por exemplo, pelo meu celular, eu posso parar esse linha de processo e chamar uma pessoa para reparar, para fazer o reparo. Não, bacana. Justamente isso. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, quando a gente para pensar, né? Será que tem um IoT? Ou a gente para, pô, a gente tem a Alexa, né? Que é muito forte no mercado, né? A Alexa faz tudo, a maioria das pessoas tem. Mas, pô, isso é só com a Alexa que eu tenho um IoT? Que dispositivo que a gente poderia ter um sensor de movimento, um sensor de posição, um sensor de luz, câmera e microfone? Qual seria esse dispositivo que a gente tem, que a gente não sabe que é um IoT? Então, pode passar, Pedro, por favor. Então, pode voltar. Isso. Então, no caso, um celular. Então, se a gente for parar para pensar, pô, um celular é um IoT? Sim, ele é um IoT, é um dispositivo IoT. Então, a gente encontra um sensor de movimento, a gente encontra um sensor de posição, no caso, um GPS, a gente encontra um sensor de luz, alguns celulares aumentam o seu brilho de acordo com o ambiente. A gente tem uma câmera, que é outro dispositivo, a gente também tem um microfone. Pô, mas de onde ele tira esses dados, né? De quem ele busca esses dados? Da gente, justamente da gente. Então, quando a gente fala de IoT, a gente também fala de engenharia social, né? Então, todos esses dados que a gente todos os dias extraímos, criamos novos dados, bilhões de dados, a partir do momento que a gente busca, a gente manda uma mensagem, que a gente procura uma música, por exemplo, no Spotify, todos os dias a gente está desenvolvendo milhões de dados. Então, na mesma forma, o celular. É até engraçado, quando você está numa rede social, você desliga o celular, começa a comentar sobre um produto, algo do tipo, a gente começa a falar sobre borracha, começa a procurar sobre a indústria da borracha, falar alguma, por exemplo, de buchas de borracha. De repente você entra no Instagram, você entra numa web, num site de pesquisa, começa a aparecer um monte de anúncios voltados ao que você estava pensando. Então, é justamente isso, né? Quando a gente fala de engenharia social,
a gente fala dessa ciência de dados, né? Então, muitas das vezes que a gente permite algumas permissões, né? Que o celular te pergunta, você quer permitir? A gente, às vezes a gente acaba não lendo, né? Mas muitas daquelas permissões é justamente o celular escutar o que você está comentando, o que você está conversando. Ele acaba trazendo esses dados que ele extrai de você e acaba inserindo, mostrando para você algumas necessidades que você estava precisando. Pode passar, por favor. Opa, eu queria comentar também que vale lembrar que só de você estar com o celular no bolso acaba gerando dados. Por exemplo, eu tenho um Android e todo dia um aplicativo da Google sozinho ele pega os dados de onde eu fui. Aí no outro dia aparece, por exemplo, notificação assim, avalie o restaurante de fulano de tal. E mesmo sem eu ter dito que eu passei por aquele local. Sim, sim. É outra maneira de a gente encontrar também um dispositivo IoT. Então, pode passar, Pedro, por favor. Então, por exemplo, esse vídeo já começa a inserir esse IoT. Pode iniciar. Ao meio industrial, né? Então, por exemplo, quando a gente entra para a parte da indústria, a gente começa a criar dispositivos que a gente acaba tendo mais controle de todo o seu chão de fábrica, né? E quando fala esse controle de chão de fábrica, a gente fala de ponta a ponta, desde a sua parte de recebimento de matéria-prima até a sua parte de distribuição. Então, por exemplo, nesse vídeo, ele realiza análise de seus motores. Então, ele mostra através de dashboards, monitoramento em tempo real, um sistema, um sensor de vibração, e a partir desse monitoramento, você tem um controle na vibração de um motor. Pode passar, por exemplo. Então, é aquilo. Então, a gente começa a trazer esse conceito da internet das coisas, não só no meio do cotidiano, da automação residencial, da domótica, a gente já começa a trazer para a área industrial. Então, onde a gente encontra essa área industrial? Então, tanto na parte de maquinário pesado, tanto na parte de transporte. Então, principalmente quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Então, a gente pega tanto a parte industrial da internet das coisas, que a gente começa a trazer, a gente começa a puxar a parte da automação. Então, trazer tanto esse consumo, tanto a parte industrial, todos esses dados a gente leva da mesma forma para uma nuvem. Então, essa nuvem é como se fosse, não, é um banco de dados que você pega todos esses dados e você armazena e através de alguns softwares você processa esses dados para realizar tomadas de decisões, né? Então, por exemplo, então, para que serve, né, a IoT, né? Então, a partir dessas diversas estruturas espalhadas e todas conectadas, como eu mencionei, então é possível tomar decisões principalmente em tempo real. Então, independente da localização, como até o Pedro comentou, deu um exemplo, né? Então, esse é justamente seu impacto. Então, você acaba trazendo todos esses dispositivos que você encontra dentro de uma fábrica, desde sensores, sistemas de gestão, controle de inventário, desde de máquinas, de motores, de atuadores, de válvulas. Você traz todos esses dispositivos para a internet e, através da internet, a gente processa esses dados e realiza uma tomada de decisão. Pode mudar. Então, e como que realiza essa tomada de decisão, né? Então, a indústria 4.0, a sua tecnologia protagonista é a inteligência artificial. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar de machine learning. Então, o que seria isso? Seria o aprendizado de máquina. Então, como que a gente pode fazer com que a máquina, por exemplo, reconheça, através de uma classificação de imagem, uma câmera reconheça que aquele produto está com uma fabricação, com um defeito. Então, é justamente com esse aprendizado de máquina. Então, ele é um sistema que ele permite reconhecer padrões de dados que você treina e, através desses padrões de dados, ele processa e realiza essa comparação, por exemplo, de uma classificação de imagem, o que é um produto perfeito, por exemplo, e um produto que não está mal acabado, né? Então, o que você faz na aprendizagem de máquina?
você tem que realizar esse treinamento. Então, para que serve? Então, uma vez tendo essa repetição de dados, você consegue realizar essa automatização de uma tarefa. Então, quando a gente traz essa, por exemplo, numa classificação de imagens, né? Ou, por exemplo, numa classificação de sons, quando a gente entra para o ramo industrial, e entra, por exemplo, de um ruído que o motor está realizando, que a gente pode até achar estranho, né? Pô, esse ruído está estranho. Mas a gente sabe, às vezes a gente até reconhece, pô, quando o motor está no estado normal, comum, do dia a dia. Quando a gente percebe um ruído estranho, a gente vai lá, hoje no convencional, a gente vai lá e fala, ó, tá acontecendo alguma coisa. Então, vamos realizar uma parada, vamos realizar uma manutenção corretiva, que hoje é muito cara, né? Justamente quando a gente traz para essa área de produtividade, você às vezes precisa parar um processo para realizar esse tipo de manutenção. Então, com a inteligência artificial, as máquinas começam a conversar entre si, né? Então, você começa a ter um controle maior daquele motor, como mencionei no vídeo anterior, por exemplo, na questão da vibração. Então, você, por exemplo, não só ter uma análise interna, mas, por exemplo, uma análise através de ruídos, de sons. Então, você pode treinar o seu algoritmo, fazer com que ele reconheça um padrão normal, que o motor está funcionando normal, e também ele reconheça um padrão que está ocorrendo alguma coisa. Então, nesse momento, a máquina automaticamente sozinha, ela realiza, como posso dizer, identifica aquele possível problema que pode até, ou que vai ocorrer no futuro. Então, que é até aquilo que eu comentei, né? No convencional, a gente só enxerga o presente e o passado não. Com essas tecnologias que estão cada vez mais inseridas com a gente acaba enxergando o futuro. Então, através dessas tecnologias, por exemplo, da inteligência artificial, que é essa comunicação entre máquinas sem intervenção humana, você acaba evitando maiores problemas dentro de um processo produtivo, né? Então, o aprendizado de máquina é uma tecnologia habilitadora inserida na inteligência artificial. Então, você precisa treinar seus dados. Então, eu posso até fazer um reconhecimento, por exemplo, no vídeo anterior, né? De detectar uma pessoa que está entrando na sua casa. Hoje a gente encontra diversos condomínios que têm esse reconhecimento facial, né? Até mesmo seu celular. Hoje muitos têm esse reconhecimento facial. Então, ele sabe, ele treinou naquele momento que você cadastra o seu rosto. É justamente nesse momento que ele está coletando esses dados, ele está treinando, dizendo, ó, aquele é o usuário, é o dono do celular. Então, se aparecer outra pessoa com o seu celular nesse momento de reconhecimento, ele não vai habilitar, ele não vai destravar. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, né, é um método de análise de dados, né, que automatiza, né, esse desenvolvimento de modelos analíticos. Então, como eu disse, ele utiliza esses algoritmos que aprendem interativamente a partir de dados. Então, eu vou até mencionar daqui a pouco. Então, da mesma forma que a gente pode treinar esses dados, a gente pode dizer para a máquina treinar sozinha. Então, a gente pode deixar, por exemplo, uma câmera. Logo a mais eu vou mostrar um pouco melhor. A gente pode dizer para uma câmera treinar, tirar foto. Você pode criar um dispositivo para você tirar, armazenar esses dados. A própria máquina reconhece esses dados. Então, hoje, quando a gente fala de treinamento de dados, a gente pode pensar, pô, não, eu tenho que ficar, por exemplo, fazer um reconhecimento facial, ou, por exemplo, vou reconhecer um caminhão, um carro, né? Pô, eu tenho que ficar treinando, tenho que ficar tirando vários modelos de carros, vários modelos de caminhões. Não. Hoje com o aprendizado de máquina, você consegue trazer essa automação, né, junto ao dispositivo que vai realizar essa inteligência artificial. Pode passar, Paulo. Então, aqui a gente encontra diversos tipos de aprendizado, tanto a parte de classificação, por exemplo, de regressão, tanto a parte de agrupamento, que seria o não supervisionado, e o semi-supervisionado seria a combinação, né, de anteriores, né? É aquilo que eu comentei. E também o reforço, né, que seria o agente e a tomada de decisões. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente entra justamente no supervisionado, né, que é o mais forte, é o mais usado hoje
no aprendizado de máquina, que é a classificação de imagens. Então, a gente pode entrar tanto na parte de reconhecimento facial, até mesmo hoje na saúde, na leitura de exames por imagens, por exemplo. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem um vídeo que é da Tesla, que hoje é uma das maiores empresas que tem o maior valor de mercado no ramo automobilístico. Então, a Tesla, acho que a maioria das pessoas sabe, ela trabalha, né, com veículos autônomos. Então, é aquilo que eu comentei anterior. Nesse vídeo, a gente consegue observar que o motorista não está com a mão no volante, mas aqui, se a gente olhar nas três telas no lado direito, a gente pode observar que o quê? Ele está treinando, está cada vez mais treinando esse dado, treinando essa máquina. Então, ele começa a reconhecer novos carros, ele começa a reconhecer pessoas, ele começa a reconhecer novos obstáculos, ele começa a reconhecer novas vias. Então, esses dados, a máquina reconhece sozinha e começa a gerar padrões. Pode passar, por favor. Por exemplo, trazendo já para o nosso intuito, né, da indústria da borracha, por exemplo, a classificação de imagem. Aqui é um sistema simples, um sistema de visão integrada, que vai trazer essa classificação de imagem de um status de uma borracha incompleta até mesmo de uma borracha completa, né? Então, por exemplo, aqui as peças tá correndo dentro de uma esteira. Então, se a gente colocar isso no meio produtivo, olha o quanto de tempo que a gente pode ganhar nessa detecção de anomalias, né, em suas peças. Pode passar, por favor. Então, aqui outra realidade, outra tecnologia habilitadora seria a realidade aumentada, que até o Cubo comentou no início. Realidade aumentada, o que seria, então? É um sistema que permite unir esse ambiente físico e trazer para esse ambiente digital. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui tem um vídeo que assim eu consigo explicar até um pouco melhor, principalmente na questão de treinamentos, né? Então a gente pode trazer essa realidade aumentada, que seria a imersão aos processos que estão ocorrendo. Por exemplo, aqui você abre um livro e você, através de um tablet, consegue ter essa dimensão em 3D do que está ocorrendo, né? Você consegue ver o funcionamento de algum processo, você consegue observar algumas experiências, você consegue entender como funciona na prática através de um ambiente digital. Pode passar, por favor. Bom, esse vídeo aqui, opa, travou. Foi um projeto que teve lá no Senai de Santos, que a gente teve a ideia de meio que relacionar a realidade aumentada com a automação na indústria. Aí, por exemplo, vou passar o vídeo de novo. No transmissor aqui aparece as variáveis dentro do transmissor. Por exemplo, o transmissor de pressão aparece que ele está rodando a 30 kgf. No motor, o motor aparece que ele está a 3.500 rotações por minuto. Então, como o Pedro comentou, né? Então, a gente começa a trazer essa realidade aumentada. Então, na realidade aumentada, a gente tem um modo de imersão, né, nessa tecnologia através de tablets. E na realidade virtual, a gente acaba utilizando, tem a imersão 100% do seu processo, que é utilizando esse óculos, né? Então, é um sistema que permite ver também um ambiente de qualquer natureza a partir desses dados coletados, né? Pode passar, por favor, que no próximo a gente tem um vídeo que é até da nossa parceira, da nossa unidade de São Caetano, que mostra, por exemplo, um operador observando um motor em seus diversos estágios, né? Então aqui a gente consegue ver o motor por completo, por exemplo, ele desmontado no caso, né? Então, imagina você fazer um treinamento com seus operadores dentro da sua indústria utilizando uma tecnologia dessa, né? O quanto isso pode absorver e o mais importante, né? O quanto isso pode impactar diretamente no seu processo, né?
tanto na parte de otimização de tempo, né? E tanto também na parte de desperdício, né? Principalmente na questão de manutenção também. Pode passar, por favor. Aqui a gente pode começar a dizer de outra tecnologia habilitadora, né? Que são os AGVs. O que seriam os AGV? Seriam veículos autoguiados. Então, seriam equipamentos para transporte, que são guiados automaticamente, com mecanismo de autocontrole. Então, esses dispositivos, pode mudar, por favor. Então, hoje a gente encontra diversos tipos de AGVs, né? Tanto de filo guiado, que seria um fio indutivo, tanto de faixas magnéticas, por exemplo, ou também óptico, de triangulação a laser e marcadores. Pode mudar, por favor. Aqui a gente tem um vídeo que mostra, né? A questão é, pô, será que um AGV é seguro? Então aqui a gente consegue começar a enxergar melhor, né? Como um AGV atuaria dentro da sua planta, né? Dentro do seu chão de fábrica. Então, teve um probleminha, voltou. Então, a gente pode ficar, pô, será que ele não? Será que ele pode acontecer de ter alguma ocorrência, de algum possível acidente? Hoje, todos os AGVs trabalham com sensores de obstáculo, sistema de para-choque, principalmente a parte da sinalização, com luzes piscantes, alertas sonoros e também a operação manual. Então, caso ocorra um incidente inesperado, a gente tem botões de emergência. Então, quando a gente fala de AGVs, a gente entra principalmente na questão também do operador, a questão de ergonomia, né? De levantamento de cargas. A gente pode falar também do processo em si, né? De se tornar um pouco mais rápido. Pode passar, por favor. Então, aqui tem tem alguns tipos de AGVs. Então, a gente tem, por exemplo, do tipo empilhadeira, a gente tem do tipo de mesa de rolos, a gente tem do tipo reboque, também tem do tipo arraste e também o de linha de produção. Então, aqui a gente tem outro vídeo também que exemplifica, né, como os AGVs poderiam atuar dentro de, por exemplo, do ambiente de expedição, né, de controle de estoque, de movimentação de carga e tudo mais. Pode passar, por favor. Bom, outra tecnologia presente que a gente encontra são os cobots. O que seria o cobots? Seriam robôs colaborativos, né? Então, hoje, pô, a gente pode, pô, mas robô colaborativo, a gente pode pensar, pô, um robô colaborativo deve ser mais barato que um robô tradicional. Não, quando a gente para pensar num valor, hoje, ele é um robô com um valor, um custo um pouco mais alto, justamente por conta da sua principal prioridade, que é o operador. Então, esse robô colaborativo, ele vai atuar em um processo junto com o operador, que vai ajudar ele, por exemplo, em atuar em áreas de difícil acesso. Também você vai trazer esse robô para o seu âmbito de qualidade, né? Então, com o robô você possa ter uma qualidade muito maior em seus produtos e também na questão de segurança, juntamente a parte de levantamento de cargas e tudo mais. Pode passar, por favor. Então, alguns robôs colaborativos já estão com sistema de visão integrada, né? Então, ele também tem esse flange, né? Então, ele consegue adaptar algumas as ferramentas. E aqui, nesse caso, a gente trouxe um exemplo de um robô que é de 6 eixos articuláveis. Então, ele consegue inserir em diversas atividades. Então, trazendo como exemplo, né, a aplicação para o modelo produtivo, a gente pode observar, principalmente na indústria automobilística, né, o quanto esse robô pode estar atuando hoje. Muitas grandes players das indústrias já estão atuando com esse tipo de tecnologia, né? Então, quando a gente traz essa questão do robô colaborativo, hoje o Ministério de Trabalho já realizou até uma nota técnica, né, referente principalmente à questão de segurança que eu sempre mencionei
sobre a NR12. Então, essa nota técnica traz, traz o impacto desses requisitos de segurança necessários que essa tecnologia precisa ter para poder estar inserida dentro de uma indústria, né? Então, como eu comentei, então ele vai ajudar tanto em trabalhos repetitivos e também no levantamento de cargas, por exemplo. Então, para a gente finalizar, a gente só mencionou algumas tecnologias habilitadoras, né? A gente pode encontrar grandes outras tecnologias habilitadoras. A gente trouxe mais umas tecnologias mais palpáveis que a gente pudesse exemplificar e trazer para essa área que seria a indústria de borracha, né? Então, por exemplo, quando eu trouxe a parte de classificação de imagem, que ali ele estava verificando se aquela borracha estava com uma fabricação perfeita ou com uma má fabricação, a gente começa a trazer essas tecnologias para o nosso modelo produtivo, né? Então, pô, a gente tem que digitalizar hoje, então a principal questão é estratégica, né? Então, hoje, quando a gente traz essas tecnologias da indústria 4.0, a gente ganha muita oportunidade, né? Então, mas quando a gente fala de oportunidade, a gente precisa ter essa transição de maturidade, né? Então, nem todas as indústrias, de fato, de primeiro momento, consegue estar inserida dentro da indústria 4.0. Então, a gente tem toda essa transição, né? Então, desde que a gente realize uma estratégia, né? Para poder, em que momento, né? Em que processo a gente pode utilizar, né? Então, a gente traz todo esse uso das tecnologias, né? Como uma oportunidade de poder chegar, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, se a gente buscar cada vez mais trazer esse conceito, principalmente ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente de organização, a gente começa a pensar lá no futuro, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala sobre o futuro da indústria, no Brasil, principalmente. Bom, finalizamos por aqui a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer por esse espaço. Posso dizer quanto eu, quanto o Pedro e o Guilherme também, em nome da nossa unidade aqui de Maria-Mata, é muito importante trazer esse tópico em diversas áreas. Então, hoje isso está muito presente no nosso dia a dia e trazer essa provocação, né? A indústria da borracha é gigante. Então, a gente tem diversos artefatos de borracha, a gente tem diversas áreas. Então, essas tecnologias podem trazer essa provocação. Em que momento, em qual oportunidade eu posso utilizar? Perfeito. E mais do que provocação, né? Muitas dessas coisas já são realidades. Sim, A gente vê hoje o uso, por exemplo, dos AGVs e dos cobôs, já é uma sim, realidade isso. Então, a questão mesmo é esse medo que a indústria tradicional tem de começar a dar passos um pouco mais, diria, ousados, né? Que na sim, verdade não são nem tão ousados assim. Mas é também uma questão de falta de informação, falta de disseminação desse conhecimento. Então, realmente, faz parte do nosso papel trazer esse tipo de informação para a indústria em si. sim. Então, agora, eu abro aí, né, a questão de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma maneira, senão. Acredito que não tenha mais nenhum comentário. Mais uma vez a gente agradece a parceria, tá, Guilherme, os meninos, o Pedro e o Cauã. A gente agradece a parceria de sempre com o pessoal do Senai e desejamos um bom dia para todos. Guilherme, você pode. Pessoal, novamente eu agradeço ao espaço que foi cedido aqui ao Senai como um todo. Essa parceria já está trazendo muitos frutos, muitos projetos bem interessantes. Novamente, a apresentação de hoje foi para mostrar uma questão de estado da arte. A gente precisa pegar esses conceitos
que são relativamente novos à indústria brasileira e começar a desenvolver projetos que sejam coerentes e reais. E não é difícil, é só realmente uma questão de sentar e começar a desenhar escopos de projeto. Pode até parecer uma coisa muito futurística o que nós mostramos aqui, porém ela é algo totalmente real e totalmente presente já no nosso dia a dia. Então, é muito importante nós frisarmos essa presença de forma até invisível, como os meninos mostraram. Mas para finalizar, novamente, eu agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E, novamente, né? Só dá um toque ali no WhatsApp, celular, que a gente atende o mais rápido possível. Bom? Pessoal, muito obrigado a todos e um bom dia também a todos. Obrigada e um bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado.